desse livro. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, estando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Podem sentar, irmãos. Veja como Deus fala conosco. Irmãos, ter ousadia, irmãos. Na verdade, irmãos, é termos a certeza de que vamos ser ouvidos, entrar no santuário, ter ousadia para entrar no santuário. Nós entramos aqui no templo para cultuar. Eu sei que muitas pessoas dizem que quando não deixar a congregação, dizem que não é deixar de ir à igreja, mas é também. Há muitos falsos irmãos e pregadores ensinando coisa errada. Irmãos, desde que haja um lugar onde o povo se conserta, entra em um acerto de cultuar, ali é o lugar da congregação. O Senhor disse para o povo de Israel que quando eles entrassem na terra prometida, eles não iriam oferecer sacrifício como eles faziam em qualquer lugar, mas Deus iria escolher um lugar onde eles iriam cultuar e fazer os seus sacrifícios. Assim está escrito. Então, a partir do momento que nós temos um lugar para cultuar, devemos entender que a congregação, a igreja, deve estar reunida em um local. Como, claro, não dava para continuar na casa da irmã Miriam, porque a igreja iria crescer, e era o propósito de Deus, nós temos um local apropriado. Não que nós consideremos que aqui Deus mora nesse lugar. O templo é apenas, não é, um local para nós nos reunirmos e cultuarmos a Deus. É um lugar santo também, que é onde Deus se faz presente, até dentro de nossas casas, torna-se um lugar santo. Mas santo porque aqui foi separado para esta finalidade, para nós virmos adorar o Senhor. Mas entrar no santuário não quer dizer entrar aqui no templo, mas na presença de Deus. Os irmãos podem até lembrar, lá no Salmo 73, quando o salmista começa a observar a vida dos ímpios, vê que os ímpios prosperavam e ele não prosperava. Ele quase se desviou do caminho por ficar observando isso. Teve um momento que ele disse que todos os dias a sua alma era afligida, ele lavava as suas mãos na inocência, e os ímpios prosperando, né? Então, ele, quando pensou em abandonar, ele também pensou que isso iria escandalizar e denegrir o nome de Deus e o nome dos seus irmãos em Cristo, né? Da geração de Deus. Ele disse então que entrou no santuário do Senhor. Quando ele entrou no santuário do Senhor, foi que ele entendeu. Então nós vemos que essa expressão entrar no santuário não foi quando o salmista ali entrou no templo, mas quando ele entrou na presença do Senhor. Então nós temos que ter a mesma ousadia para não ficarmos para trás, não sermos encolhidos com pensamento e ideias ruins. Os amigos de Jó, quando foram lhe acusar, eles estavam fora do santuário, porque se eles estivessem na presença do Senhor, eles falariam pelo Espírito. E entrar no santuário é estar na presença do Espírito, na presença do Senhor, andar em Espírito. Irmãos, vocês estão entendendo que é entrar no santuário? Muitas vezes os irmãos pode ser que esteja até acontecendo, os irmãos vão orar muitas vezes e não conseguem entrar na presença de Deus, entrar no santuário, entrar em comunhão, estar ligado em sintonia com o Senhor. Olha, irmãos, muitas e muitas vezes, né, nós parados em casa, né, falamos com o Senhor, entramos na presença do Senhor. Quando vamos abrir a Escritura, até as palavras que nós falamos estão nas Escrituras. Agora, os irmãos que pouco exercitam isso, têm pouca experiência para contar. Eu tenho tido muitas experiências que eu até esqueço de falar para os irmãos.
Irmãos, é muita experiência que o Senhor tem nos dado nesses últimos dias. Eu tomei um propósito de me voltar mais para Deus e ser mais santo ainda. Eu quero me santificar mais. Eu quero, na verdade, que sejamos proveitosos para a obra do Senhor. Eu quero isso. Se o Senhor quiser, amém, assim será feito. Então, irmãos, esta palavra é uma exortação, um ânimo, para nós termos esta ousadia de ser ousados, ser corajosos, ter fé, para entrar no santuário, né, pelo sangue de Jesus. Porque quando foi escrito isso, foi esta palavra dirigida aos judeus. Os judeus, muitos deles que ainda não tinham desgarrado-se da lei, eles pensavam que teriam que fazer um sacrifício para Deus atender a eles, o sacrifício do animal imolado. Então essa carta foi escrita animando-os que pelo sangue de Jesus Cristo, não é, foi feito um único sacrifício, de maneira que o caminho para Deus está livre. Só não chega agora diante do Senhor quem quer, quem não se esforça. Porque se nós realmente invocarmos o nome do Senhor em qualquer lugar, em qualquer momento, o Senhor vai nos atender, não é? E diz assim também, que é um novo e vivo caminho, que Cristo, que Deus nos consagrou pelo véu, pela sua carne, ou seja, pela morte do seu corpo. Através da sua carne, da morte do seu corpo, por nós, não é? O véu do templo foi rasgado. Lá dentro do templo tinha um lugar, depois do véu, chamado lugar santíssimo. Aquele lugar representava o céu, e o templo é nós aqui reunidos. Então, para passar, para ver o que estava ali, a santidade, só o sumo sacerdote podia, uma vez por ano, fazer sacrifício pelo povo e por si mesmo. Então o autor está dizendo aqui que esse caminho pelo véu já foi aberto, e Jesus está lá à direita de Deus, intercedendo por nós, de dia e de noite. E nós vemos que isso, irmão, não tem momento, não tem hora, é o tempo todo. Enquanto os irmãos estão pensando em orar, milhões já estão orando, e Deus já deu resposta a milhões de gente. Então nós temos que crer que o Senhor é poderoso para responder, para nos ajudar, para atender. Ele é poderoso para entender o propósito de cada um. Deus só quer uma coisa, como ele disse: então me acharás quando me buscares de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Não há nada que esteja acontecendo em nossas vidas que nós venhamos expor diante do Senhor, que o Senhor não venha saber. Até se nós não confessamos, Ele sabe. Mas é importante para Deus, e deve ser muito importante para nós, confessarmos, contar para Deus os nossos propósitos. Lembra do estudo, o segredo? Qual é o teu segredo? Ainda aquele que faz as suas obras às escondidas. É muito importante. Então diz aqui: cheguemos, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemos com verdadeiro coração, ou seja, interesse de fé. Quando vocês dobrar o joelho, vocês entrem no santuário. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui na minha presença. Eu sei que o Senhor está aqui diante de mim. Eu oro assim, irmão. Eu oro aqui. Eu oro na minha casa. Eu falo com o Senhor como se Ele estivesse ao meu lado. Todos os problemas da igreja, eu falo abertamente com o Senhor, clamando e pedindo para que o Senhor venha operar. Porque, irmãos, essa ousadia Deus tem dado a alguns, e eu sei que Deus está aqui animando por essa palavra, para que os irmãos tenham essa ousadia de entrar no santuário do Senhor. Então diz assim: cheguemos com verdadeiro coração, em ter a certeza de fé. Tenha certeza de fé. É importante que quando nós vamos orar ao Senhor, tenhamos fé e não deixamos que nenhuma dúvida entre. Olha, Deus tem curado muitas pessoas aqui na igreja. Viu a menininha dentro do lado de fora ali pedir oração no domingo? Vocês vão ver nós orando ali. Pela fé dela, eu falei assim: olha, se você tiver fé, eu vou te abençoar. Nós temos que ser santos, para que Deus possa operar os milagres. Se alguém quer ser usado pelo Senhor, quer ter ousadia diante do Senhor, santifique o seu corpo, sua alma, seu espírito. Assim está escrito. Não importa o que outras pessoas digam, mas está escrito, permanecerá escrito, porque aquele que vela por ela para cumprir é o Criador da palavra, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Jeremias capítulo 1. Então, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o
corpo lavado com água limpa. Olha só, olha o mistério, olha o segredo aqui que você ir orar na presença do Senhor. Está com o coração purificado nessa noite? Tem alguma coisa contra o seu irmão? Você tem? Então a oração vai ser interrompida. Se tu tem mágoa e finge que não tem, ou tem uma coisa contra o seu irmão, finge que não tem, tua oração vai ser bloqueada. É igual ao computador. Quando tem um vírus, uma coisa ali dentro, ele não funciona direito. Trocamos uma lâmpada ali. Ela estava acendendo, mas estava apagando e aquecendo. Eu falei, para, irmão Mariano, vamos trocar porque essa daqui está com problema. Irmãos, a palavra foi Deus que nos deu. Está aqui escrito. Você vai orar, o que o irmão está pedindo? O que a irmã está pedindo a Deus? Antes de dobrar o teu joelho, consulta o teu coração. Faz um exame. Esse exame deve ser periodicamente, todos os dias. Vai orar. O que Jesus disse em relação a isso quando fores orar? Perdoar. Perdoar. Não julgar. Julgamento só com 2 ou 3 testemunhas. Condenar só se Deus realmente quiser condenar. Não podemos condenar. Devemos ajudar para que as pessoas se levantem. E os nossos corações têm que estar limpos. Limpos mesmo. Porque se não estiver limpo, esta palavra não se encaixa, né? Purificados da má consciência, o corpo lavado com água limpa. Este corpo lavado com água limpa envolve o corpo físico, envolve a alma e o espírito. O corpo físico lavado com água limpa não significa de água mesmo que nós tomamos, mas manter o nosso corpo em santidade segundo a palavra. Olha, veja o que está escrito no livro de Pedro, 1 Pedro. Abram conosco em 1 Pedro, que diz assim: sendo pela vossa maneira de ver, 1:15. Mas vejam bem no versículo 22: purificando as nossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o corpo lavado com água limpa significa que tanto nosso espírito, nossa alma, nosso corpo deve estar purificados pela palavra. A nossa vida deve estar em obediência. O cristão não deve andar com roupas inadequadas, não deve falar palavras inadequadas, palavras torpes, piada. O cristão não deve ficar falando coisa demais, ficar fofocando para mais para cima. O cristão não deve falar esses assuntos de muita morte, assuntos de político, essas coisas. O cristão ele deve se envolver mais com as coisas de Deus, para que o seu corpo, sua alma e o seu espírito estejam purificados. Uma pessoa que fala muitas coisas, quando vai orar, ele já está mal diante do Senhor, porque a palavra do Senhor diz assim no livro de Provérbios: o que desvia os ouvidos da lei, até a sua oração será abominada. Então, esse incentivo de chegar a Deus com interesse de coração, tendo os corações purificados da má consciência, o corpo lavado com água limpa, é porque na verdade a oração, ela para subir diante do Senhor, ela deve estar santificada, oração pura. É como apresentar um alimento para uma pessoa. Deve apresentar um alimento puro, santo, bem feito. Retenhamos, versículo 23 diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Reter firme a confissão, irmãos. A dúvida tem acabado com muitas pessoas. Quantos estão naquela palavra ou parábola que Jesus conta dos 2 servos? Aquele mau servo que diz: o meu Senhor tarde virá. Então começa a comer com os demolentos e fazer coisas desagradáveis ao Senhor. Assim, irmãos, nós não devemos ser, mas devemos reter firme a confissão da nossa esperança. Eu confesso que eu espero Jesus voltar daqui a pouco. Essa é a minha confissão, esta é a minha esperança, este é o meu viver. Eu espero Jesus agora. Eu não estou esperando Jesus daqui 10, 15 anos, 5 anos, daqui 2 anos. Eu estou esperando o Senhor Jesus agora.
Eu estou esperando Jesus agora, desde 20 anos atrás. Eu estou esperando Jesus agora, e vou continuar esperando Jesus agora, porque enquanto eu penso assim, eu me purifico, eu me mantenho na presença de Deus, eu retenho firme a minha condição. Mas se eu começar a pensar, poxa, eu já estou 30 anos e o Senhor não veio, ele não vai vir agora, eu vou dar uma folguinha. Aí o diabo arma um laço e lá vai eu para o inferno, morto, sem a salvação. Então é muito importante nós reter firme e não deixar que essa esperança viva morra em nossos corações, porque ela morrendo, irmãos, fica muito ruim em nossos corações. E consideremos, ainda diz assim, né? Da nossa esperança, porque fiel que prometeu. E consideremos uns aos outros, para nos estimularmos a caridade e as boas obras. Viu, irmãos? Considerar uns aos outros, né? Valorizar a posição de fé, a posição na presença do Senhor, estimulando-nos na vida dos irmãos, ou seja, copiando as boas coisas que nós vemos no irmão ou na irmã, o irmão que é fervoroso, a irmã que é fervorosa, o irmão que está buscando, a irmã que está buscando. Venham nos estimular em ver outro irmão querer fazer a coisa certa como eles, como Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? E essa consideração, consideremos uns aos outros, é justamente considerar os irmãos na presença do Senhor, os irmãos que estão buscando, para nós também sermos estimulados, como diz a palavra do Senhor, né? E diz assim: não deixando a nossa congregação, como nós já falamos, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vês que se vai aproximando aquele dia. Aleluia. Quando foi escrito isso? Há quase 2000 anos atrás. Mas aonde está, ou onde estão aquele povo, onde está o escritor, onde estão aqueles irmãos? Eles já não passaram? Então eles pregaram o Evangelho para a volta de Jesus para os seus dias, porque nós não vamos durar 200 anos, mas pelos sinais sabemos que está próximo a vida do Senhor. Então nós devemos nos estimular uns aos outros e nos estimular a nós mesmos pelo bom testemunho que nós vemos nos irmãos. Quer ver uma coisa? Eu me animo mais ainda quando as pessoas escrevem para nós, quando alguém faz uma declaração nos vídeos que tem sido uma bênção, quando encontramos pessoas que estão sedentas da palavra, quando encontramos pessoas jovens, desejosas de manter uma santidade na presença de Deus. Isso nos estimula mais ainda, isso nos anima, em outras palavras, nos dá mais ânimo para nós continuarmos. Agora, se você estiver junto, colado com pessoas que estão com as mãos arriadas, com a fé lá embaixo, falando palavras negativas, vai se afundar. Provérbio diz: anda com os sábios e será sábio. Quando vocês forem orar, o que for sair dos lábios, irmãos, seja com sinceridade. E se há alguma coisa no coração, irmãos, não deixe que isso permaneça quando você for orar ao Senhor, para que não sirva de empecilho. Se houver uma culpa, uma acusação, qualquer coisa contra o teu irmão, você deve consertar, para que a oração suba diante do Senhor. Satanás é o ladrão, ele veio roubar a resposta das nossas orações, ele veio roubar a santidade da nossa oração, ele veio roubar a santidade da nossa vida. Ele sabe que ele era santo. Não, vocês pensam que ele era profano? Ele era santo lá em cima, ele era querubim ungido. Ele profanou porque bagunçou lá em cima do céu, fez coisa errada. Por isso que ele caiu. Que toda pessoa que deixa a santidade, quando está escrito em Ezequiel: se eu disser ao justo, certamente você vai viver, e o justo confiar na sua justiça e praticar coisa de iníqua, ele vai morrer na sua iniquidade. A santidade, as práticas de justiça que ele fez, não virão à memória, o que aconteceu com Satanás. Apagou da memória de Deus que o diabo era no céu, o querubim ungido, acabou, porque ele na verdade não vigiou. Agora nós temos tido aqui um livro maravilhoso, a palavra de Deus, nós chamamos, que é a Bíblia, contendo as histórias, contendo exemplos, para nós não cairmos